como foi dito várias vezes, nós estamos aqui nessa noite para lembrar os feitos de Deus na história dessa comunidade. É um marco. E marcos não são apenas importantes, mas marcos são essenciais. Sabe por quê? Porque nós não temos todo o tempo do mundo. E já que nós não temos todo o tempo do mundo, como muitas vezes nós vivemos assim, né? Nós precisamos de marcos demarcadores, de bandeiras fincadas na linha da nossa história, para nós usarmos de referência. E aniversários são isso, marcos anuais, para nós lembrarmos onde nós estamos e por que fazemos o que fazemos. Nesse ano, essa querida igreja completa 44 anos de história de organização. Então nós precisamos comemorar. São mais de 4 décadas em que essa igreja se organizou e ao longo dessas décadas nós temos visto Deus sustentá-la. E nesse sentimento de marcos históricos, nós temos um salmo que nos ajuda a pensar, pelo menos inicialmente, é o Salmo 90, escrito por Moisés. Ele começa o salmo dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E aqui nós temos um contraste da eternidade de Deus e da mortalidade humana. Deus é um Deus que é eterno, não tem nem começo nem fim, mas nós temos. Pessoas nascem e morrem, como nós estamos nessa noite dividindo o luto de irmãos queridos. Impérios se levantam e caem. Organizações nascem e morrem. Mas a igreja não é uma organização qualquer. Embora a igreja seja formada de pessoas que nascem e morrem, a igreja, ela é plano de Deus. Ela foi projetada desde a eternidade e ela alcançará a eternidade também, por causa da obra de Jesus. Mas nós, enquanto indivíduos que estamos na história, precisamos pensar sobre a história. É por isso que o próprio Moisés, no versículo 12 desse salmo, vai dizer: ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E se nós precisamos aprender, significa que não é algo natural para nós. Nós normalmente tratamos o nosso dia e a nossa agenda e os marcos da nossa história como se fosse algo natural. E é por isso que nós ficamos confusos, dependendo da fase da vida, porque nós não sabemos lidar adequadamente com o tempo. Pois bem, aniversários são essas oportunidades que anualmente Deus nos dá. E hoje é tempo de nós olharmos para a história e vermos o que Deus tem feito na cidade de Indaiatuba, na vida do povo de Deus, através dessa igreja que o próprio Deus plantou. E se nós olharmos mais recentemente, para o ano passado, nós perceberemos que a história dessa igreja, assim como da sociedade como um todo, foi marcada por altos e baixos. Nós tivemos no ano de 2020 algo que ninguém esperava que acontecesse, mas aconteceu. Há um gráfico que foi produzido por uma empresa de consultoria que chama I2P Consulting. Ele vai dizer que, de maneira geral, a sociedade passou por algumas fases no ano passado. Ela primeiro entrou em choque perguntando-se o que está acontecendo. Depois, ela até começou a negar. Não é possível, né? Isso não vai chegar até aqui. Isso é coisa da China, não coisa de Indaiatuba. Depois o tempo avançou um pouquinho e chegou. E nós ficamos frustrados. Porque nós fizemos planos, nós planejamos, nós sonhamos e até mesmo trabalhamos. Mas tudo mudou. Depois disso a depressão. O que eu faço agora? Uma vez que o que eu planejei, sonhei, me propus a fazer, não aconteceu. Mas
quando nós estamos no fundo do poço, que nós temos a oportunidade de avaliar como que nós fomos até ali, como nós podemos sair dali. De maneira geral, eles vão dizer que o tempo passou um pouco mais e a sociedade entrou numa fase de experimentação, buscando alternativas. E eu não tenho dúvida que essa igreja, diante do novo momento, buscou alternativas, adaptações. Talvez você que esteja sentado nessa noite tenha dito em algum momento, até 2019, que nunca assistiria um culto online. Mas você assistiu em 2020, na verdade. Nós estamos buscando alternativa, foi o que aconteceu. Nós nos adaptamos. Precisamos decidir caminhos para seguir, testar alternativas, experimentar. E quanto mais tempo de igreja você tem, você vai notar que a igreja, ao longo das décadas, ela se serviu de fases diferentes, métodos diferentes, momentos culturais diferentes. Mas embora a igreja experimente ao longo da sua história essas diferenças, uma igreja fiel, uma igreja com ênfase na palavra, seriedade na disciplina dos seus membros e uma correta administração dos sacramentos. Porque a igreja, embora ela caminhe nos altos e baixos da história, quem a sustenta é Deus, e essa é a história dessa igreja. Nós estamos aqui, meus irmãos, para comemorar o sustento de Deus ao longo das eras e especificamente ao longo do último ano e render toda a honra e toda a glória. Eu tomei a liberdade de conversar com alguns presbíteros, algumas pessoas e até mesmo com o nosso pastor, reverendo Juliano, fazendo algumas perguntas que me ajudaram a formular o ano passado da primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba. Talvez, numa tentativa imprecisa de sistematizar o que aconteceu aqui no último ano, baseado nas perguntas e nas respostas, nós poderíamos dividir em basicamente um momento de planejamento, porque o planejamento foi feito, de frustração e de adaptação, que nos traz até hoje, que é momento de gratidão. Até aqui nos ajudou o Senhor. É por isso que eu faço coro com Moisés, que no final do Salmo 90, ele termina a sua oração dizendo: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Sabe por quê? Porque muito trabalho foi investido. Tempo, desgaste, serviço, dinheiro, recursos foi investido. Mas tudo isso foi pela graça. Foi Deus quem foi confirmando as obras das nossas mãos. E nós estamos aqui, repito, para comemorar o que Deus fez, através de vocês, através de nós, e apesar de nós. Mas estamos aqui também, não apenas para olhar para o passado, mas para olhar para o futuro, e dizer: Senhor, do tombo que levamos ano passado, ainda não levantamos, então restaura-nos, Deus. Restaura-nos, Deus. E é isso que eu quero pensar com os irmãos nessa noite, que é restauração para a vida e igreja, através do Salmo 126, que diz o seguinte: cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes no Neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
O Salmo 126, ele é um salmo de romagem. As romagens eram as peregrinações, as caminhadas que o povo de Deus fazia quando eles iam para Jerusalém nas festas do calendário judaico. Essas festas, elas serviam para lembrar a obra de Deus e apontavam para Jesus. E é importante falar que esse salmo é um salmo de romagem, ou um salmo para ser entoado ao longo da caminhada, porque é exatamente ao longo da caminhada que nós precisamos nos lembrar do porquê fazemos o que fazemos. É ao longo da caminhada que, quando o cansaço bate, que nós somos levados a questionar: será que isso vale a pena mesmo? Será que vale a pena insistir nesse casamento? Será que vale a pena lutar para educar essa criança? Será que vale a pena continuar na primeira igreja presbiteriana de Indatuba? Será? É quando nós estamos caminhando e as forças começam a falhar, o clima começa a fechar e a caminhada começa a ficar difícil, que nós precisamos lembrar por que fazemos o que fazemos. E esse salmo é um salmo que vai trazer à memória do povo de Deus o porquê ele fazia o que fazia. E fazia para a glória de Deus. Ele está dividido em dois momentos. Um primeiro momento é um passado de glória, e um segundo momento um presente de crise. No passado de glória, ele vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, alguma coisa aconteceu no passado que o pessoal ficou alegre. Mas o presente não é tão bom assim. Porque no presente, no versículo 4, ele vai dizer: Senhor, restaura a nossa sorte. E se ele clama por restauração, ele tem a consciência de que as coisas não estão como deveriam estar. Ele tem consciência que há margem para crescimento. Ele tem consciência de que é necessário uma revitalização. E meus irmãos, do Éden, depois da queda para cá, não há ninguém que possa dizer: eu não preciso ser restaurado. Não há ninguém que possa dizer: eu não preciso de perdão. Não há casamento que possa dizer: eu não posso melhorar. Não há pais que não possam dizer: eu não posso perdoar. Não há igreja que não possa dizer: eu não posso, não consigo crescer. Nós podemos e devemos orar e clamar por restauração. Ainda que nós estejamos num presente de crise, nós podemos e devemos. E eu preciso perguntar para você: quais foram os seus planos antes da pandemia? Quais eram os seus sonhos, os anseios do seu coração? Como você estava? O que a pandemia fez com você? Ou melhor, o que a pandemia revelou sobre você? Se nós estamos aqui para comemorar o último ano, é necessário fazer essa recapitulação, porque ela chegou, e chegou mudando tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você entrou nessa noite no chão, embora tenha um sorriso simpático estampado no rosto, também carrega um coração pesado e deprimido, você pode clamar por restauração. Se o seu casamento não está como deveria ser, você pode clamar por restauração. Se a sua vida cristã não é como deveria ser, você pode e deve clamar por restauração. Mas a restauração, em primeiro lugar, ela tem origem em Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O salmista aqui, ele está se referindo quando Deus fez o povo retornar do cativeiro babilônico. Após aproximadamente 70 anos de cativeiro babilônico, o inesperado aconteceu. A Babilônia, que era o maior império e mais poderoso da face da terra naquele tempo, foi invadida por outro império de maneira inesperada, que era a Síria. E os governantes da Síria deram, depois de um tempo, aval para que o povo voltasse para a sua terra, reconstruíssem os muros e restaurassem o templo. Isso foi completamente inesperado, de maneira que o povo ficou surpreso como as coisas aconteceram, porque a restauração tem origem em Deus. Então deixa eu te falar uma coisa:
Quando a vida precisa de restauração, tratamentos paliativos não são efetivos. Tratamento paliativo é aquele tratamento que lida com o sintoma e não a causa. São remédios que tratam a febre e não o vírus. São procedimentos que remediam o externo, mas não tratam o interno. E nós temos o erro de pensar que tratamentos paliativos serão suficientes para lidar com o nosso problema. Nós achamos que se nós tivermos um método correto, nós conseguiremos lidar com o problema. E pior, nós achamos às vezes que se nós nos afastarmos do problema com entretenimento, na maioria das vezes, nós lidaremos com ele. Há casais que pensam que a solução para o seu casamento é sair de férias. A férias é bom, mas ela não garante o tratamento do problema, porque entretenimento não é tratamento. Há pais que acreditam que podem educar os seus filhos com métodos corretos, sem parar para pensar que o problema do filho é um coração pecaminoso, ele precisa de evangelho. Veja, meus irmãos, o maior problema que nós temos é o pecado. E nesse sentido, tratamentos paliativos não ajudam, muito menos entretenimento que nos entorpece e nos anestesia da realidade. O que nós precisamos é, diante da crise, diante do momento que você está, nós precisamos nos voltar a Deus, porque a restauração tem origem em Deus. No passado, Deus fez isso pelo povo, de maneira que o povo ficou alegre. Então é necessária a ação do Senhor. E o povo não ficou alegre de qualquer maneira. O texto vai dizer, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E qual foi a última vez que você ficou como quem sonha? Qual foi a última vez que você não conseguia esconder o sorriso do rosto? Qual foi a última vez que você chorou de alegria e gratidão? Meus irmãos, quando eu penso em ficar como quem sonha, eu quero tomar a liberdade de ser um pouco mais pessoal. Eu lembro de 2 momentos específicos em que eu fiquei como quem sonha. O primeiro deles é minha formatura no seminário JMC. Depois de longos anos, árduos anos, Deus me sustentou e me levou até aquele lugar. Essa foto é tão preciosa, eu não consegui esconder esse sorriso. Era um brado, um grito. E nessa foto tem tanta gente querida que se alegrou comigo. Gente que veio de longe para se alegrar comigo. Gente de perto, gente de Minas Gerais, gente de Santos, de vários lugares, vários familiares se uniram aí para sonhar junto comigo. Talvez o dia que você ficou como quem sonha foi o dia do seu casamento, em que você estava lá na frente e você viu a mulher da sua mocidade caminhando ao seu rumo. Talvez o dia que você ficou como quem sonha foi o dia que você embalou o primeiro filho. E você ficou cheio de temor diante do desafio da paternidade ou maternidade. Ou talvez você já seja mais abençoado e você já pôde pegar o primeiro neto. E aí você olhou e falou assim, olha, Deus, obrigado, porque o Senhor me manteve vivo ou viva até aqui. Ficou como quem sonha. Mas recentemente eu também fiquei como quem sonha. Há 12 dias atrás, mais especificamente falando, essa é a saída da cerimônia de casamento. Nós estamos cercados de padrinhos, gente querida, gente amada, gente que nos acompanhou e que estava ali para ver a realização de um sonho. Qual foi a última vez que você ficou como quem sonha?
é necessário nós olharmos para trás, inclusive para a história dessa igreja. Qual foi a última vez que você começou a sonhar junto com essa igreja? Enquanto sonhava, trabalhava, servia, fazia. É necessário fazer esse exercício de memória, porque o Deus usa a memória para tratar o coração, desde que essa memória esteja no Senhor. É isso que Jeremias, que estava dentro do cativeiro babilônico, nos ensina. Porque ele vai dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele está dentro de um cativeiro, ele precisa se lembrar dos dias ensolarados, porque ele não consegue mais ver o brilho do sol. Mas a pergunta é: o que pode dar esperança a nós? O que nós podemos lembrar de maneira que nós nos enchamos de força, ainda que nós estejamos abatidos? Ele continua: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe o que você pode lembrar nessa noite, para ter esperança? Das misericórdias de Deus ao longo da sua história. Nós estamos aqui comemorando 44 anos de aniversário dessa igreja por causa das misericórdias do Senhor que se renovam diariamente na vida, na sua vida e na vida dessa igreja, porque grande é a fidelidade do Senhor. E a nossa porção, a nossa parte está no Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Nós ficamos ansiosos porque nós queremos algo para além daquilo que Deus disse que nos daria, para além das promessas de Deus. E é por isso que nós não sabemos esperar, porque nós estamos olhando muito mais para as circunstâncias do que para o alto, de onde vem a restauração. E ele continua dizendo: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Agora veja essas palavras de um homem que estava abatido, sofrido e cativo lá na Babilônia. Mas ainda assim, ao invés de ele olhar para as suas algemas, ele contemplava o Deus que é fiel, quer você tenha suas mãos algemadas pelas circunstâncias ou não. Agora veja, meus irmãos, essa realidade presente na história do povo de Deus, lá na época de Jeremias, nos aponta para outra realidade ainda hoje e outra realidade futura. Porque se Jeremias aguardava a libertação, ao longo da história Deus mandou a libertação da pior cadeia que prende-nos. Ele enviou o seu filho Jesus. E Jesus, ao vir, ele teve uma morte de cruz. Mas não se engane, meus irmãos, nós não podemos falar da morte de Jesus sem lembrar da sua ressurreição. Porque os grilhões das trevas não foram suficientes para o prender. As forças malignas não foram eficazes em o abater. Ele não apenas morreu, mas antes a Bíblia vai dizer que ele ressuscitou e está aqui nessa igreja, nessa noite, e está na sua vida, porque ele mesmo prometeu. Nossa igreja, essa igreja, ela tem essa história de 44 anos por causa da presença de Jesus. Mas veja, Jeremias, ele aguardava uma salvação futura. E no futuro de Jeremias veio Jesus. Na nossa realidade, Jesus já veio. Mas ele foi, e nós ainda o aguardamos. Porque nós podemos olhar para o céu e ver que ao longo da história, o que Deus fez é o que Deus faz. Deus libertou o povo que estava cativo? Sim. Deus ainda liberta pecadores através da pregação do Evangelho. Deus restaurou o povo que estava destruído. Deus ainda restaura um povo nessa noite. Ele restaura o povo nesse momento da história. O poder de Deus que operou ao longo da história ainda opera hoje, meus irmãos. É por isso que nós podemos olhar para o céu e dizer: restaura-nos, Senhor.
restaura a minha vida, restaura o meu casamento, restaura os meus filhos, restaura toda a minha existência. Senhor, restaura essa igreja, restaura a minha vida contigo, Senhor. Sabe por quê? O que Deus fez ao longo da história, Deus faz nessa noite ainda, meus irmãos. Porque a restauração, ela começa da parte de Deus. Em segundo lugar, a restauração serve de testemunho. A partir da concepção de que Deus, ele restaurou a sorte de maneira que o povo ficou alegre, alguma coisa aconteceu. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós temos aqui a missão da igreja e a confirmação em palavras. Porque diante da libertação do povo, foi perceptível não apenas para o povo que foi liberto, mas foi perceptível entre as nações, porque o impossível havia acontecido. De maneira que as nações começaram a dizer: olha, eu não sei o que aconteceu, mas deve ter sido o Deus daquele povo lá. E eles, ao ouvirem isso, eles confirmavam: é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O problema, meus irmãos, é que nós temos o hábito de viver para a nossa própria glória e não viver para a glória de Deus. Nós atribuímos os nossos feitos à força do nosso braço. Nós atribuímos as nossas conquistas à nossa perseverança. Nós atribuímos o nosso êxito às nossas capacidades, ao invés de reconhecermos que o sustento vem de Deus, que toda capacidade vem de Deus, que todo dom vem de Deus, que essa igreja está da maneira como está ao longo das décadas porque o Senhor sustentou. Então hoje, nessa noite, nós não comemoramos obra de pastor, nós não comemoramos obra dos presbíteros, nós não comemoramos obra dos diáconos, nem comemoramos as obras humanas, nós comemoramos as obras de Deus. Nós estamos aqui para testemunhar o que Deus fez. Porque se ao longo da história nós experimentamos restauração, nós devemos testemunhar. A partir da salvação, onde nós fomos transformados e restaurados, nós devemos testemunhar. Muitos têm dificuldade de compartilhar sua fé. Meus irmãos, compartilhe a sua fé, compartilhando o seu testemunho. Você foi salvo, ainda sendo pecador. Deus ainda faz isso. Não há filho distante que Ele não busque. Não há marido duro que Deus não quebrante. Não há esposa entristecida que Ele não restaure. Não há igreja morta que Ele não reavive. Porque Ele faz isso para a sua glória. A igreja existe para a glória de Jesus. Nós estamos aqui para testemunhar os feitos de Jesus. Nós existimos para a glória de Jesus. E a igreja existirá até a eternidade para a glória de Jesus. Há uma doutrina que é muito preciosa para mim, que fala da perseverança dos santos. O poder de Deus para sustentar o seu povo até o grande dia. Mas a verdade é quem persevera em nós é Deus. Então a gente testemunha. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Deus nessa noite. Que a nossa oração seja como do salmista: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas toda a glória seja dada a Ti. Porque a restauração, ela serve de testemunho. Em terceiro e último lugar, a restauração ela precisa ser revivida durante a jornada. Lembre-se que o salmista aqui está fazendo uma recapitulação. Ele olha para o passado e reflete sobre o presente. E ao longo da vida nós precisamos sempre olhar para o passado, refletir o presente, mas também sonhar com o futuro. Sonhar e trabalhar com o futuro. Então, ao longo da sua vida, você precisará reviver constantemente a restauração que Deus faz. E é por isso que ele clama: restaura, Senhor.
Restaura, Senhor, a nossa sorte. É por isso que você hoje, nessa noite, pode dizer: restaura, Senhor, a minha sorte, restaura. Mas a pergunta é: como? O Salmo vai nos mostrar que há meios extraordinários e meios ordinários. Meios extraordinários são meios fora da ordem, extra-ordem, que Deus faz inesperadamente para nós, mas completamente dentro do seu plano. Meios ordinários são meios dentro da ordem, coisas que nós podemos e devemos fazer. O versículo 4 nos apresenta um meio extraordinário. Ele vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. As torrentes no Neguebe, o Neguebe era um dos principais, se não o deserto mais árido do território de Israel. A paisagem do deserto do Neguebe era completamente de aridez e morte. O deserto do Neguebe, ele era conhecido por ser um deserto que não dava para produzir vida, não dava para criar animais, não dava para plantar nada, e a maioria das pessoas que passavam por ele sem planos, eles acabavam morrendo no percurso porque faltava água, porque ele era extremamente seco. Entretanto, extraordinariamente, ocasionalmente, Deus fazia as geleiras que ficavam ao norte do deserto Neguebe derreterem. E ao derreter essas geleiras, o deserto, que tinha uma paisagem de aridez, ele começa a ver um fio de água, e junto com a água vem a vida. Junto com a água, aquele deserto começava a experimentar uma fase diferente. Essa imagem é a imagem de um desses momentos extraordinariamente inesperados, em que no deserto do Neguebe começa-se aos poucos se encher de água. E lá no fundo as pessoas começam a contemplar um fio de água vindo. E essa água, aos poucos, ela vai chegando. E ela vai lavando a terra seca, ela vai umedecendo o solo, ela vai nutrindo aquela sequidão e vai trazendo vida, se transformando num caudaloso rio. A restauração precisa ser revivida, porque Deus extraordinariamente faz isso ao longo da história. Nós estamos em mês de reforma protestante. Deus fendeu os céus com poderosas chuvas, derreteu as geleiras e derramou sobre a igreja, de maneira que a igreja experimentou um avivamento de vida através da palavra de Deus. E Deus, ele fez isso ao longo da história e ainda faz, meus irmãos, extraordinariamente. Ele derrete o que antes era duro e frio, transformando em manancial de águas. E a paisagem que era seca se transforma em paisagem de vida. Talvez a sua vida esteja seca. Talvez seja você que esteja árido. Mas Deus, extraordinariamente, Ele pode quebrantar o seu coração. Ele pode tornar um manancial onde antes era sequidão. E onde era seco, vai produzir vida. Da boca que saía palavras duras e de morte, podem sair palavras de vida e de restauração e de perdão. Essa é uma tulipa especial, rara, que só nasce no deserto do Neguebe, quando as torrentes extraordinariamente passam por ele. A sua vida árida ainda pode frutificar, meus irmãos. A sua vida triste e seca, ela pode ser restaurada extraordinariamente ao longo da jornada. Mas também
essa restauração precisa ser revivida ao longo da jornada de forma ordinária, através dos meios ordinários. Porque Deus, que faz as coisas extraordinárias, Ele, ao longo da história, Ele chama homens e mulheres para participarem desse plano, fazendo coisas ordinárias. E Ele vai fazer o extraordinário através desses homens e mulheres ordinários. Você pode dizer, eu não tenho capacidade, eu não tenho poder, tudo bem. Exatamente isso mesmo. Você é alguém comum. E Deus faz o extraordinário através do que você pode fazer. Porque o versículo 5 vai dizer assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Aqui nós temos sempre uma atitude de alguém que faz e o resultado daquilo que está fazendo. Apenas quem sai para semear pode voltar e colher. E agora veja bem, nós temos aqui coisas ordinárias, mas nada ordinário nasce sem perseverança. Você precisa perseverar. Num tempo em que muitos estão desistindo dos seus filhos, dos seus casamentos, das suas igrejas, da sua vida com Deus, é necessário nós, baseados em Deus, perseverarmos em Deus. Porque só quem persevera colhe os frutos e a alegria. Veja, os que com lágrimas semeiam, quais são os frutos e a alegria? Com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então, nós temos esse processo de que apenas quem sai para semear pode colher. Apenas quem sai pode voltar. Apenas quem chora vai cantar um dia lembrando do seu choro. Apenas quem lança as sementes pode colher frutos. Então, meus irmãos, esse salmo nos lembra que há coisas para ser feitas. E você pode dizer, mas eu não sei o que fazer. Quando você não souber o que fazer, você pode chorar, meu irmão e minha irmã. Ao menos chore, regue as sementes com suas lágrimas. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Porque você ainda pode ser um instrumento ordinário nas mãos de Deus, para que Ele faça o extraordinário na sua vida, na vida da sua família, no seu casamento e nessa igreja. Você pode. E é por isso que você pode sair também daqui nessa noite com o compromisso de que eu não vou desistir. Eu vou insistir. Eu vou buscar o Senhor. Eu falei em ler a Bíblia inteira esse ano novamente, mas eu vou continuar de onde eu parei. Eu não vou desistir. A minha vida está desfacelada, mas eu não vou desistir. Eu não tenho perspectiva, mas eu não vou desistir. Eu não sei o que fazer em relação aos meus filhos, mas eu não vou desistir. O meu casamento, todo mundo já fala para desistir e abandonar, mas eu não vou desistir. Eu já pensei em abandonar essa comunidade, mas eu não vou desistir. Você pode sair daqui com o compromisso de perseverar para então colher os frutos. Você pode ser meio ordinário para que Deus faça o extraordinário e para que essa comunidade experimente restauração. Saia daqui lembrando-se do que o Senhor já fez, lembrando da salvação e enchendo seu coração de esperança a partir dessa lembrança. Pressa para que Deus restaure a sua vida. E hoje, tome uma decisão. Sair, semear e perseverar na força do Senhor. Mas se você é crente há um bom tempo, você vai notar que é o seguinte: você vai fraquejar. Você é insuficiente. Você é incapaz. É por isso que para efetuar uma restauração da humanidade, de toda a criação, Deus fendeu os céus e enviou o seu Filho.
Essa é a maior restauração que Deus podia fazer, uma restauração espiritual. E essa é a minha oração para essa igreja, porque essa igreja está nas mãos de Deus. São 44 anos nas mãos do Senhor, e você faz parte dessa história ordinariamente extraordinária. Persevere, meu irmão, porque Deus tem mais interesse em te sustentar do que você se interessa em ser sustentado. E viva uma vida e uma espiritualidade restaurada diante de Deus.